Salve, salve galera, começando mais uma edição do 3 Pontos e a Falta, seu ponto de encontro semanal sobre a NBA. Estamos aqui começando o episódio de número 73, meu nome é Bruno Silva, como sempre acompanhado da presença ilustre deste que está aqui no meu canto superior direito, o MVP Felipe Racin. Salve, Filipão! Salve, Brunão, que beleza, cara, que energia, que Hoje alegria. é isso aí, velho, ó, pronto pra tudo. Que contagiado aqui. Agradecer quem tá nos assistindo, né, e prestigiando sempre. Vamos pra mais uma, que estamos com tudo. É isto, e aqui ao meu canto superior esquerdo, vestindo a sua camiseta do Oklahoma City Thunder, Guilherme Jacobs. Infelizmente ainda não é uma camiseta de Chet Holmgren. Estou esperando Thunder Brasil. O Olha patrocínio, né, Jacobs? Olha aí. Ainda não recebi o pacotão. Olha aí, é isso. Pior que. Vou dizer que tem uma coisa que eu tô gostando dessa molecada do OKC aí, que tá todo mundo pegando o número baixo. Tá parecendo um time de futebol. É mesmo. Essa formação aí do Oklahoma. Os caras. Aliás, eu prometo que eu não vou gastar muito tempo, mas rolou entre torcedores um debate do porquê que o Darius Bazley, que era o número 7, abriu tão tranquilamente a camisa dele pro Chet pegar. E muita gente achando que isso aí confirma nossas suspeitas sobre, digamos assim, a raça do Darius Bazley. Mas eu não... Né, a coragem dele em quadra e tal. Okay. Mas eu não vou... Agora eu fiquei animado aqui, Brunão. Eu fiquei com o olho regalado aqui, esperando a conclusão dessa história. Porque eu penso, assim... Vamos dizer assim, se você... Ele é um cara que os torcedores do Thunder, a gente tinha uma certa... Ele é ou não um cara pra gente manter no rebuild, entendeu? Pra ele virar uma peça com os anos, sabe? E aí o pessoal olhou pra essa atitude dele, então de, toma aqui o meu número, tô nem aí, como meio que, será que ele tem essa atitude mesmo pra quadra, pra gente manter com esse time? Se ele faz parte da cultura? Então, será que ele tá investido mesmo né? Entendi. Faz sentido. Rolou um faz pouquinho sentido. disso. É faz isso. Sentido. Bom, enquanto o OKC faz o seu rebuild, a gente fala aqui de um outro time que passou por um rebuild e agora tem aí uma escolha muito difícil pra fazer. No primeiro bloco vamos falar sobre Boston Celtics, o mais novo interessado em Kevin Durant. Será que essa troca vai dar certo? Como ela pode dar certo? E será que ela é boa mesmo pra todos os envolvidos? Vamos falar sobre isso no primeiro bloco. No segundo bloco, tá na hora da gente voltar pra aquela novela, a novela mais comentada do 3 Pontos e a Falta, Russell Westbrook e Los Angeles Lakers, né? Que a relação aí entre o time da Califórnia e o MVP da temporada 2016-2017 está mais do que azedada e parece não ter saída, ao menos não nessa temporada. Vamos comentar um pouquinho aí sobre como que tá o Lakers, como que tá o Westbrook, obviamente falar de LeBron e Anthony Davis também. No terceiro bloco a gente vai falar aqui sobre free agents, quem pode ser o melhor reforço para o seu time entre os jogadores que estão ainda disponíveis no mercado. Tem muita gente boa que pode reforçar aí a sua franquia. Vamos falar sobre esses atletas também, isso e muito mais, começando agora neste 3 Pontos e a Falta. Vamos lá, gente. Começando aqui o primeiro bloco, né? A gente tinha, vou até passar um pouquinho dos bastidores aqui, que a gente tinha preparado um outro assunto pra falar. E aí, nessa segunda-feira, obviamente, o mundo da NBA virou de cabeça pra baixo, mais uma vez por conta de Kevin Durant. Por conta aí, né, dos reportagens de bastidores que dão conta de que o Celtics estaria interessado em Kevin Durant. E mais, teria oferecido até um pacote já de troca pelo Kevin Durant, né? Oferecendo ao Brooklyn Nets o Jaylen Brown, o Derrick White e mais picks, ou seja, um pacote que inclui aí um All-Star, né? Que era o que o Nets estava querendo desde o começo, a gente tinha ouvido falar que eles queriam um All-Star. O Boston foi lá e ofereceu o All-Star e o Brooklyn Nets não quis, né? Inclusive até outras... são reportagens de pessoas diferentes, né? Uma fala sobre essa oferta e outra fala que o Nets teria feito uma contraproposta pedindo o Marcus Smart e mais picks, né? Então, a gente tem aí uma situação... Depois que o Wolves resolveu pagar tudo pro Rudy Gobert, eu acho que o Nets endoidou também, né? Porque eles falaram, se o Gobert vale isso, a gente também quer mais coisa. Exatamente. Enfim, eu não vou... Deixa o Wolves do lado. É complicado essa situação. Eu queria perguntar pra você, eu até ia trazer um desses pontos. Eu concordo com você, o Jacobs. Eu acho que o Wolves, ele inflacionou o mercado de um jeito que complicou muito cara. pro KD. Mas...
queria começar meio focado mais nessa situação entre Nets e Celtics, né? Nessa possível troca aí, Filipão, perguntando pra você, pra abrir aqui o programa, abrir o primeiro bloco, será que o Nets ainda tá naquele ponto de que não, eu consigo mais pelo Kevin Durant? Ou será que a gente já tá chegando naquela situação em que, olha, Nets, já tá na hora de você aceitar as boas ofertas que estão vindo até você? Porque assim, cara, pelo Jaylen Brown, assim, acho que em termos de perspectiva pro futuro, eu acho que essa é uma troca excelente pra se fazer, né? Considerando, obviamente, partindo do pressuposto que você tem um atleta que não quer mais jogar no seu time, que é o Kevin Durant, no caso do Nets, né? Como é que você vê essa troca aí? Você acha que o Nets tá começando a dar mole? Eu acho que eles estão fazendo o papel deles, enquanto, como o Jacob falou, né? O que aconteceu é que eles têm essa carta na manga de usar a troca do Rudy Gobert como parâmetro, né? E eles estão jogando com o tempo, né? Que eles têm em mãos. Eles não têm que puxar o gatilho agora, eles não têm que fazer essa trade agora. Sabem que tem mais 2 meses aí, pra barganhar e vão manter, né, a proposta deles, a ideologia deles na mesa. Assim, olha, nosso preço é esse, né? Se vai se concretizar ou não no final desses 2 meses, né? Quando a temporada estiver prestes a começar, a gente já não sabe. Mas a realidade é que eles vão botar o preço inflacionado mesmo. E até puxar, né, Bruno? A Esther Reis e o Eduardo Muniz no nosso YouTube, os dois comentaram exatamente isso, né? Falaram que o Minnesota basicamente arruinou, né? Inclusive, já faço aqui. Desculpa te interromper, já faço aqui um pedido pra você comentar. Excelente motivo. Você que tá assistindo a gente aqui no YouTube, faça como o pessoal. Teve muito comentário, inclusive, agradecer a todo mundo que mandou os comentários aí no programa passado. Mande o seu comentário aqui no nosso episódio, curta o vídeo, assine o canal e clica no sininho pra receber notificações de novos episódios aqui. Manda bala, Filipão. Exato. É um exato, né? A curtida é muito importante, né, Bruno? A curtida e um emoji. Bota um emoji aqui embaixo, galera. Põe um foguinho que seja aqui, já ajuda a gente pra caramba. Mas, puxando a Esther Reis e Eduardo Muniz, é exatamente isso, Bruno. O Minnesota inflacionou o mercado e Brooklyn, como eu já mencionei, tá jogando com o manual debaixo do braço e vai esperar mesmo. Pro lado de Brooklyn, Bruno, como você mencionou, eu concordo, cara. Eu acho que dos jogadores disponíveis a serem oferecidos em troca, eu acho difícil eles conseguirem algo melhor do que o Jaylen Brown. Eu acho que, como você bem mencionou, Bruno, eles queriam um All-Star, mas queriam alguém jovem, né? E ele tica essas 2 caixas. O Jaylen Brown, ele é um cara jovem de 25 anos apenas, com muita experiência, jogador que foi para as finals, que foi para os playoffs praticamente todos os anos da sua carreira, desde que foi draftado pela cidade de Boston. Então, cara, eu acho difícil eles encontrarem algo que anime mais o torcedor de Brooklyn do que esse cara. E se conseguirem, né, um pacote ainda mais extensivo, com essas 3, 4 picks, jogador de rotação como o Grant Williams, que foi noticiado, melhor ainda, né? E acho que cara, eles pedirem também o Marcus Smart já é um pouco demais. Eu acho que Boston seria muito louco de aceitar. Mas, Bruno, já aproveitando, cara, assim, óbvio, como eu falei, pra Brooklyn, acho que eles não tem nem o que pensar. Eu acho que pra eles é uma troca fantástica. Mas pra Boston, Bruno, a primeira reação que eu tive ontem, eu até falei com vocês, foi assim... Eu fiquei sem entender. Pra mim foi uma antítese, essa troca seria uma antítese do que os Celtics estão construindo, além de ser um timing horroroso, né? O Boston acabou de chegar das finals, chegando a ficar 2-1 na frente dos Warriors, vale lembrar. Ou seja, tiveram a míseros 2 jogos de serem campeões. Pra chegar lá, bateram não apenas o Giannis e Milwaukee, o Bucks, mas também o Jimmy Butler e o Miami Heat. E principalmente, eles varreram o mesmo Brooklyn Nets de Kevin Durant. Pois é. Se o KD, teoricamente, estivesse na sua melhor forma, ele seria varrido do jeito que foi. Eu achei meio estranho. Eu não achei que foi uma performance assim que faria valer a pena eles trocarem, Bruno, a sua base, o seu núcleo, né, pra esse cara. Analisando a equipe, né, pra muitos, inclusive pra mim,
o time de Boston era mais bem formado, era mais vertical, ele era mais versátil do que o próprio time de Golden State. E ainda assim, quando eles perdem as finais, eles vão no mercado e fazem 2 contratações muito pontuais que ticam as caixas que eles precisavam para vencer eventualmente o ano que vem, que era criatividade e experiência no backcourt. Foram lá conseguir o Malcolm Brogdon e profundidade do banco, né? Alguém confiável vindo do banco. Trouxeram o Gallinari, que é um cara super experiente. Então, cara, eu acho que o Boston já era um timaço e Bruno, já eram pra mim, né, com essas 2 trocas, o melhor elenco da Costa Leste, né? Então, assim, eu não entendi por que eles foram simplesmente com esse rumor, jogando esse rumor, trazendo esse rumor à tona, e estragar o clima de graça. Foi o que eu achei. Eu achei que eles acabaram, assim, arruinando a vibe, a atmosfera no vestiário, porque, eu vou te dizer o porquê. Mesmo que aconteça essa troca, como é que o Jaylen Brown vai se sentir? Perdão, mesmo que não aconteça, né? Se acontecer, assim, beleza. Se não acontecer, como é que ele vai se sentir? Né? Ele vai se sentir completamente... No mínimo, essa situação toda mostrou que o Jaylen Brown pode ser visto como trocável, né? Bruno, assim, naquela dilema eterno que a gente falou, Jason Tatum ou Jaylen Brown, o Celtics escolheu, né? E o engraçado é que ele foi o melhor jogador das finals de Boston, né? Talvez não dos playoffs, talvez o Jason Tatum tenha tido um playoff melhor, mas as finals, o Jaylen Brown foi melhor. As 2 vitórias que eles tiveram sobre o Golden State, ele foi o melhor jogador, ele foi mais clutch, né? Ele teve uma média de 23,5 pontos contra 21 pontos do Jason Tatum só. Ele chutou 43% de quadra contra 36% do Jason Tatum. Foi melhor defensivamente, ele foi positivo no seu plus-minus quando o Jason Tatum foi menos 3,5. Ou seja, depois que você faz isso, né, que você aceita humildemente ser o segundo, né, o copiloto dessa equipe, os caras não te reconhecem, né, não valorizam o que tem em você. Eu acho que então, portanto, Bruno, mesmo que essa troca não funcione, não vá pra frente, eu acho que você já arruinou consideravelmente a confiança que Jaylen Brown tem no seu GM, né? Ele tem, vale lembrar que ele tem um contrato de acho que mais 2 ou 3 anos. Será que ele vai continuar em Boston? Será que ele vai renovar com Boston depois desse tempo? Sabendo que ele não tem esse reconhecimento, né? Que ele não é apreciado como ele merece. Como é que o Jason Tatum tá se sentindo, Bruno? Vendo o seu melhor amigo ser tratado assim, né? Como é que o vestiário tá se sentindo? Então, cara, eu acho uma manobra desnecessária, Bruno, e deselegante de uma franquia que não tá acostumada a fazer essas coisas. Bom, eu já jogo direto, assim, pro Jacobs, até resgatando um negócio que você falou, Jacobs. Quando o Kevin Durant anunciou que estava disponível, né, pra troca, que queria sair do Nets, você falou até que era o tipo de troca que nenhum time da NBA podia descartar, né? Exato. Você continua achando isso, mesmo levando em conta que o Celtics, né, parece ter resolvido os problemas que ele tinha? Será que vale a pena ainda pro Celtics meio que sacrificar um pouco desse lineup, que não é só um lineup pro futuro, mas também para o presente em troca de ter o Kevin Durant? Depende. Eu acho que se o Celtics quer garantir um título esse ano, certo? 2022, 2023, a próxima temporada, eu acho que Kevin Durant é importante, porque eu acho que essa troca é o Celtics olhando pro leste e falando, cara, se o Bucks estiver saudável, sabe? Se o próprio Nets conseguir aí uma temporada fixa, né? As histórias é que o Kyrie quer ficar lá, independente do Durant ou não, obviamente, porque ele sabe que ele não vai ter lugar melhor pra garantir um contrato pra depois, né? Jogando. Lá é a melhor situação, a gente já comentou sobre isso aqui. E aí eles olham pra isso tudo e eles falam, qual é a nossa melhor chance de vencer? Olha, eu acho que o Jaylen Brown é um baita do jogador, eu estou aqui como um defensor de que ele é a peça que eu mais gosto do Celtics, ainda mais do que o Jason Tatum já algumas vezes. Mas eu acho incontestável que o Celtics com Kevin Durant é melhor do que o Celtics com o Jaylen Brown. Porque pra mim, eu já falei aqui, o Durant é
Se eu for fazer o draft da NBA hoje, ele é a minha primeira escolha ainda. Porém, é muito, muito bizarro você ver um time fazer uma oferta de troca com o seu melhor jogador das finais, o quê? Um mês depois que as finais acabaram, né? Ahm, Quando eu falo que todo time na NBA tem obrigação de considerar essa troca, mantenho, acho que é obrigatório. Se você não fizer isso, você não tá fazendo seu trabalho. Mas existe uma diferença entre você fazer isso e você fazer a oferta da troca com o seu melhor jogador das finais, que eu acho que foi aí onde o Celtics errou. Porque se eu sou o Boston Celtics e eu olho assim, a gente chegou a isso aqui, sabe, do Olimpo, lá do Monte Olimpo, e esse foi o nosso melhor jogador lá naquelas finais, eu acho que você não faz essa oferta. Eu acho que você considera, ó, a gente tem um elenco capaz de ser campeão, que é muito jovem, então tem uns anos ainda garantido aí. Se a gente fizer essa troca, a gente tá sacrificando isso. Balanceando isso tudo, eu escolho não fazer a troca, né? Mas é aquela coisa, a gente já comentou aqui. Essas janelas fecham muito rápido. A gente não sabe se na próxima temporada um desses caras tem uma lesão grave, acabou a chance de título do Celtics. E aí, se você tá olhando pra essa maneira, ó, não só o leste tá se reforçando, mas e o oeste, que o Clippers vai chegar com tudo, sabe? E o Suns, se conseguir se reencontrar. Wolves. E o Mavericks, o Wolves, aí eu sorry, mas enfim. Sabe? E aí você pode olhar e falar, ó, a gente tá vendo que o Suns estava como vice-campeão da NBA ano retrasado, ano passado teve um playoff decepcionante e agora só Deus sabe. A gente comentou várias vezes aqui sobre como a janela do Suns podia estar fechando. Então, se o Celtics olha pra isso, se o Brad Stevens olha pra isso e fala, cara, quantos anos a gente tá tentando isso aqui? E a gente chegou, beleza, chegou nas finais, mas o que garante? Olha o que aconteceu com o Suns, o que garante? Olha o que aconteceu com o Lakers, campeão 2 anos atrás, sabe? Mas Jacobs, cara, eu acho que nem o Kevin Durant garante nada, cara. Entenda. Ele é um cara que vai chegar... Eu não acho que essa oferta de troca devia ter sido feita. Eu acho que, na verdade, ela pode ter acabado com a cultura do Celtics antes da temporada começar. Exato. Eu acho que eles estão errados, entende? Sim. Mas eu acho assim... Eu sei de onde eles estão partindo pra isso aqui, sacou? Sim, claro. Assim, é super ambicioso. Eu acho que, enquanto torcedor do Celtics, eu até falei ontem, quando saiu a notícia, com uns amigos meus de Boston, os que, perdão, me levaram para que ele jogasse justamente contra o Nets nos playoffs, e eles estavam animados. Falaram assim, olha, se for só o Jaylen Brown mesmo, eu faria a troca. Mas se incluir o Marcus Smart, eu acho que já seria demais. Né? Isso assim, é outro ponto importante, tá? Se realmente o Nets mandou uma contraproposta, que o Nets tá mais do que certo de mandar uma contraproposta. Sim. Funcionam. E aí e o Celtics aceitasse o Jaylen Brown e o Marcus Smart, aí desculpa, cara, aí você tá fazendo uma besteira. O que eu entendi é que a troca era o Marcus Smart somente. Desses dois astros. Era os dois. Não, era os dois. Era os dois, Nossa, Bruno. Senhora, aí o Nets eles tá queriam maluco, os dois. Cara, mas então, complementando o que o Jacobs falou, eu parto do pressuposto, eu, Bruno, estudei muito antes de a gente entrar aqui agora e vi que, cara, a mídia inteira adora essa troca. E diria que se fossem Boston, eles trocariam diretamente. Eu fiquei espantado que as pessoas não compartilham essa opinião minha do Jacobs, que eu não faria troca, Bruno, nem se fosse só o Jaylen Brown, cara. Não pau a pau, obviamente. Mas o pacote eu só com... Eu balançava nessa. Eu não, mas eu balançava. Eu não faria essa troca só com o Jaylen Brown e as picks e o Grant Williams e tudo mais. Porque, cara, como a gente mencionou, Bruno, o Jacobs trocou uns pontos interessantes, né? E falou sobre, cara, eles estão garantindo, entre aspas, um título no próximo ano. Cara, de novo, eles acabaram de varrer o Brooklyn Nets do Kevin Durant, cara. Sabe? É um timing muito errado você acabar com a confiança do seu elenco jovem, que é capaz, que eu falei, tava 2 jogos de ser campeão da NBA, dizendo que, olha, a gente não consegue ser campeão com vocês, eu vou ter que conseguir. Eu vou acabar com a base pra pegar o Kevin Durant. Que tem 30... Não, é isso que eu ia até falar, assim, eu acho que se a gente tá falando de intangíveis, né, você falou muito dessa coisa da idade, né, acho que acho que tem mais propensão a ter uma lesão dessas é o Kevin Durant, né, se você tira o Jaylen Brown e põe o Durant, que já teve lesões assim... Bruno, o KD jogou nos últimos 2 anos, ele jogou por volta de 80 jogos nos últimos 2 anos, é muito pouco. Ele jogou 35 jogos, acho que 30 ou 35 jogos na temporada retrasada,
e 50 ou 55 nessa temporada. Ou seja, mais ou menos 80 jogos em 2 anos é muito pouco. Vindo de uma lesão muito séria no Aquiles, que o tirou muito tempo da quadra. Ele vai se transformar num jogador de 34 anos agora em setembro, né? Antes de começar a temporada, 34 anos. Você tá trocando um cara de 25 anos por um de 34. Ou seja, o Boston com essa troca trocaria 10 anos de relevância nos playoffs por 2. Então, assim, se eu sou o GM, pensando como empresário, como um cara que tá gerindo os seus bens, cara, pra mim não faz sentido algum. E assim, eu acho que o fato de o Celtics estar considerando uma troca dessa, né? Que se você tira os nomes da equação e você pensa só no tempo de carreira dos atletas envolvidos, eu acho que isso já diz tudo que a gente precisa saber sobre o quanto a liga respeita e valoriza o Kevin Durant, né? E obviamente o cara fez tudo pra merecer esse status. Mas é muito louco, assim, eu acho que pensando nesse esquema de janela, que outro dia que você tava falando, não, que as janelas fecham rápido e tal. Talvez quem tenha a janela mais ampla nesse momento é o próprio Boston Celtics do jeito que é hoje, assim. Eu acho que poucos times têm um potencial à sua disposição pra brigar de forma séria, não só na próxima temporada, mas sei lá, pelos próximos 5 anos, no mínimo, como o Boston Celtics, assim. Pra mim o Celtics hoje é parecido com o Warriors de 2014, 2015, sabe? É um time que não, talvez ganhe todas, talvez não, mas assim, ele vai brigar. Ele vai brigar, pra mim é incontestável. Depois dessa temporada, eu acho muito difícil que não brigue. Eu acho que o Celtics é o time mais pode ganhar agora, pode ganhar daqui a 5 anos na NBA nesse momento, né? Eu acho que nenhum outro. Tem uns assim que eu acho que no sentido da janela talvez fosse mais do que, por exemplo, acho que o Grizzlies tem uns 10 anos aí pra competir, sabe? Times mais novos. Mas sim. de que dá pra ganhar agora, que dá pra ganhar daqui a 5 anos. Acho que talvez talvez o Bucks, porque o Giannis ainda tá novo, né? Mas o Celtics certamente é um dos que mais. Um dos primeiros a vir à mente assim. E aqui, como eu falei, aqui é aquela questão de você pesar. De novo, eu acho que pau por pau, né? Um por um. Jaylen Brown por Kevin Durant, você hoje é um favorito maior. Sim. Kevin Durant. Mas é muito raro na NBA você estar na posição de posso ganhar agora, posso ganhar daqui a 5 anos. Tenho isso aqui já estabelecido. É muito raro. Normalmente você tá numa das duas. Ou você tá construindo pra depois, ou você tá competindo no agora. Então, Sim. eu prefiro ter essas duas coisas. Mas por conta da competitividade da NBA, eu acho que a gente vai ver essas coisas acontecendo. Porque foi o que, por exemplo, o Toronto Raptors fez. Sacrificou tudo pra ter o Kawhi Leonard e veio o título. Foi o que o Lakers fez. Sacrificou tudo pra ter o Anthony Davis e veio o título. Então, algumas vezes, essas coisas dão certo. E aí, assim, eu acho que esse trade não vai pra frente, porque eu acho que o Nets tá completamente louco das ideias depois do que o Wolves fez. E eles devem ter pedido de lembrar o Marcus Smart 10 picks pro primeiro round, então não vai acontecer. Mas se esse trade acontece e o Celtics ganha o título, cara, vai ter um monte de torcedor do Celtics que vai virar pra eles e falar, show, valeu a pena, né? Entendeu? Show, é isso aí NBA. E enquanto vai ter um monte de torcedor do Celtics que daqui a 5 anos, se passa esses 5 anos e eles não ganham o título, eles ficam extremamente frustrados, mesmo tendo 5 anos ali em competição. Uhum. É verdade. Bom, a gente falou muito sobre isso. Pode falar, Filipão. Não, e tem a questão do fit também, né, cara? Eu acho que assim, se você perde o Marcus Smart e o Jaylen Brown e adiciona outro ala, que é o Kevin Durant, não apenas você impacta o crescimento e desenvolvimento do Jason Tatum, que é a sua maior estrela, é o seu futuro, né? Porque ele não vai mais ter a bola na mão, ele não vai ser mais o cara da equipe, mas como eles não resolvem o problema de criação, né? O problema de fundo quadra, né? Quem que vai colocar a bola na mão do Kevin Durant? Esse foi um dos grandes... Ainda vai ter o Brogdon lá, né? Eu acho que é isso que Teria o Brogdon, exatamente. O Brogdon teria que ser promovido pra titular. Mas ainda assim, eu acho que o meu maior argumento é, cara, eles trocariam a sua base, né? O seu elenco. Parte do seu elenco e o seu futuro também. Seriam 3 ou 4 ou 5 picks. Eu acho que é muita coisa pra um risco de muito curto prazo, né? Uhum. Em contrapartida, como a gente falou, eles têm uma janela muito, muito maior se eles mantêm esse elenco intacto. Mas agora, a questão que eu trouxe ali no meu comentário é como é que o psicológico dessa equipe vai estar depois desse rumor, né? Será que eles vão ser tão mais favoritos agora, Bruno,
sabendo que eles não são tão bem vistos pelos seus próprios chefes, né? A diretoria e o corpo técnico dos Celtics já contrataram um problemão aí pro começo de temporada, né? Vai ter que pacificar o vestiário, né? Sabendo agora, até o próprio Jaylen Brown foi nas redes sociais, né? Exato, tweetou um SMH, que é so much hate, né? Dá pra interpretar de várias formas, né? Que é uma sigla. Shake my head. Shake my head, é tipo... né? Tô aqui, não acredito que os caras estão considerando isso, né? Então, é complicado. Acho que é complicado, cara. O que eu falei, Bruno, assim, foi uma coisa de graça, cara, né? Tipo assim, se tinha duas equipes na liga que não precisavam se envolver nisso aí, é Golden State e o Boston Celtics. Exato. O Golden State nem tanto, porque são caras super campeões, veteranos, experientes, Hall da Fama. Agora o Boston é uma equipe tão bem montadinha, tão jovem, tipo, confia nos caras que vai dar bom, né? Tem mais 10 anos. E pra gente ferrar e matar rapidinho, que eu quero ver de vocês dois. Primeiro o Jacobs, depois o Filipão. Né, a gente falou muito aqui sobre o lado Celtics da coisa, né? Beleza. Se dá certo a troca, é uma troca boa, apesar de sacrificar um pouco do futuro do time. E se não der certo a troca, e aí? O que você acha que vai acontecer com o Kevin Durant? Será que ele vai conseguir sair do Nets mesmo? Ou será que já é algo pra você começar a ajustar expectativas? Talvez pensar que vai jogar pelo menos a primeira metade da temporada no Nets mesmo? Eu acho que sim, eu acho que pelo menos isso aí. Eu ainda acho que o Durant vai ser trocado. A questão realmente vai ser quando. Eu acredito que a gente vê o Durant sendo trocado ainda nesse ano, mas acho que vai ser mais provável que isso aconteça dentro da temporada. Só que o que essa troca mostra, ou pelo menos essa oferta de troca que veio, vamos dizer, depois de umas 2 semanas onde esse papo do Durant tinha acalmado, é que a galera vai continuar procurando soluções para isso, porque, de novo, quando foi a última vez que um jogador do nível do Kevin Durant esteve disponível para uma troca, sabe? Então, eu não sei, eu acho que tudo pode acontecer, mas eu continuo achando hoje que dia de abertura ele tá lá com a camiseta do Nets, final da temporada ele não tá. Filipão. Bruno, a analogia que eu consigo trazer para o nosso ouvinte é o seguinte: sabe quando você vai no estádio de futebol e você chega sem ingresso e procura um cambista? Se tem 2 horas para começar o jogo, o ingresso é R$200, é R$300. Se você senta no meio-fio e espera faltar 5 minutos para começar o jogo e volta pro mesmo cambista, é R$50. Então, assim, eu acho que hoje, como eu falei no meu argumento, como tem muito tempo de janela aberta ainda, o Nets vai pedir muito mesmo. Haja vista o que times já conseguiram, né? O San Antonio conseguiu pelo DeJounte Murray, o que, novamente, né? O Utah Jazz conseguiu pelo Rudy Gobert. Então eles não têm obrigação alguma de trocar agora. Ainda acho, sim, né, dada a tremenda insatisfação que ele tá com o Brooklyn, com a situação com o Kyrie Irving, ele vai querer trocar sim, ele não vai aceitar começar a temporada por lá, a menos que haja uma sei lá, mudança de opinião própria, que eu acho que não vai acontecer. Então eu acredito que sim, eu acho que à medida que a temporada, né, o training camp for se aproximando, né, que é quando as equipes se reúnem para treinar para o começo da temporada, a gente vai começar a ver propostas um pouquinho mais factíveis, e aí eu acho que alguma coisa pode acontecer, inclusive essa proposta de Boston. Eu não descarto ela acontecer, não, porque, de novo, se chegar, né? Se chegar ao final de setembro, Brooklyn não conseguiu nada interessante, cara, peraí, eu vou ligar pra Boston. Seu Boston, você quer saber? Esquece do Marcus Smart, só me dá o Jaylen Brown mesmo, 3 picks, mais o Grant Williams ou o Derek White, a gente faz a troca acontecer. Né? Cara, eles vão tentar de novo. Se começar a temporada, vamos dizer que chega de novo dezembro e o Celtics tá que nem ano passado. Sabe, tá meio balançado, e o Nets também não tá essas coisas todas. Cara, tudo muda aqui, entendeu? Por isso que eu acho que isso é uma troca que acontece, a troca do Durant, não especificamente essa, mas a troca do Durant é mais fácil acontecer durante a temporada. E a informação é essa, Bruno, a informação que eu andei averiguando é que realmente, assim, o Brooklyn tá segurando o KD primeiro a todo custo. Eles querem decidir qual o futuro dele primeiro, para depois desovar o Kyrie Irving. Né? Se o KD começa a temporada, é provável que o Kyrie também fique e eles vejam como é que esse time vai render. Caso o KD saia,
eu imagino que eles vão trocar o Kyrie Irving por uma ou duas picks de primeiro round, que é o que o Lakers pode oferecer e deve oferecer, na minha opinião. E eu já com essa, Bruno, levanto... Olha aí, ó. Olha aí o PI. Vamos lá, vamos pro segundo bloco, então. Vamos cruzar os Estados Unidos aqui e passar de Nets e Celtics para Los Angeles Lakers e falar um pouquinho aqui da novela Russell Westbrook. É isto, vamos lá, vamos trazer as últimas atualizações aqui. Faz tempo que a gente não fala de Russell Westbrook e de Los Angeles Lakers, das grandes franquias aí da NBA, a única que não fez movimentações significativas aí, né, uma das poucas, né, tem aí Miami, né, o próprio Nets também não mexeu muito, mas, né, o Lakers, que não conseguiu sequer chegar aos playoffs, né, sequer chegar ao play-in na temporada passada, né, que precisa mexer, até agora não o fez, não trouxe nenhum atleta aí para compor, algum atleta de peso para compor o elenco aí com o LeBron, com o Anthony Davis e com o Westbrook, porque tá com esse pepino na mão, que é esse contrato gigante do Westbrook aí de 40, se não me engano foi para 46 milhões, ele tá entre 45 e 46 milhões de dólares aí nessa temporada, o que torna ele um jogador muito difícil de trocar, e ao mesmo tempo, né, tem tido vários, inclusive até eu queria começar o bloco por isso, tem tido várias reportagens, né, vários informações de bastidores que dão conta de que o Lakers teria, né, o técnico, comissão, teria pedido ao Westbrook para rever um pouco o seu estilo de jogo e aceitar um papel diferente dentro de quadra. Basicamente eles querem que o Westbrook deixe de ser o Westbrook que a gente conhece, porque o Westbrook que a gente conhece já não funciona mais, né? O cara não existe mais, né? Ele já chegou numa certa idade ali que a condição física dele, né, somada ao time em que ele está, né? Que tem LeBron, tem Anthony Davis, tem outros estilos de jogo para acomodar, não encaixa, né? Então, assim, Westbrook, ou você muda ou não vai ter jeito. E isso teria sido um dos motivos até pelos quais o Westbrook demitiu o agente dele de décadas, né? O cara que tava com ele desde o início da carreira na NBA. 14 anos, Bruno. 14 anos, né? Porque um dos motivos teria sido aí que esse agente teria falado com o Westbrook. Acho que, né, você tem que mudar aí um pouco, porque senão não vai dar. Queria começar esse bloco com o Guilherme Jacobs, porque é uma situação, além do fato do Westbrook ser um cara que viveu o auge no Oklahoma, é uma situação muito parecida que eu acho com outro cara que também passou por isso no Oklahoma, que foi o Carmelo, né? O Carmelo, quando ele vai para o OKC, ele vai já se esperando de que ele não vai ser mais o mesmo Carmelo do Knicks, né? O cara que a gente tava esperando, que ele tem uma mudança de papel dentro de quadra pra poder se acomodar ali e jogar junto com o próprio Westbrook na época, né? Foi no ano que o KD vai pro Golden State. E dá certo, mas o Carmelo, ele aceita isso, né? Ou seja, e aí acho que vai muito naquela questão do atleta perceber que o tempo dele no topo está passando, e no caso do Westbrook me parece muito claro que esse tempo passou, né? Como é que você vê essa situação do Westbrook e como alguém que acompanhou ele de perto durante muitos anos, você acha que ele vai cair na real, assim? Cara, eu sinto que pedem pro Westbrook mudar o jeito que ele joga, acho que desde o último ano dele lá no Thunder, sabe? Desde o ano lá, o ano que o Paul George renovou ainda e voltou, que começam a debater, ó, o Westbrook devia virar um cutter, né, um cara que fica se movimentando mais sem a bola. Ele hoje na NBA sem a bola é um completo zero na liga, porque ele não tem arremesso de 3. O arremesso de 3 dele parece que foi desaparecendo de ano em ano e agora tá num ponto que é sustentável. Mas ele ainda é um grande atleta, ele podia, né, ser esse cara de ficar cortando por dentro do garrafão, de fazer, né, aquelas assistências de hockey, passar pra ele passar pra alguém, ou ele pegar isso e ir pra cesta, várias coisas que ele podia fazer. Nunca aconteceu. O que aconteceu foi que ele continuou sendo o mesmo cara quando ele foi pra Houston, continuou sendo o mesmo cara quando ele foi pra Washington, continuou sendo o mesmo cara quando ele agora está em Los Angeles. Então eu tenho grandes dúvidas de que o Westbrook vai agora fazer essa mudança de como ele joga e como ele se comporta em quadra. Grandes dúvidas. Não tenho razão, na verdade, para acreditar.
Até pelo jeito dele, ele é um cara muito focado nele, muito crente no próprio potencial e muito confiante na própria habilidade. Eu acho que, assim, isso é necessário na NBA, mas tem um ponto que isso pode ser defeituoso, e eu acho que é o que tá acontecendo com ele. Então, assim, eu tenho sérias dúvidas sobre isso acontecer, né? Eu acredito que ele é outro cara que eu acho que o Lakers talvez consiga fazer uma troca no meio da temporada, porque essas trocas acontecem no meio da temporada quando times começam a se desesperar, times que, sabe, sei lá, você chega pro Sacramento Kings, se o Sacramento Kings estiver vendo que não tá rolando lá o playoff dele, você dá um jeito lá de fazer o Acomodar, né? eu estou esquecendo agora o nome do armador deles lá, que eles draftaram alguns anos atrás, que a gente sempre fala dele em troca, mas O Buddy Hield não, o meu Buddy Deus. Hield foi pro Pacers, pô. Não. De'Aaron Fox? De'Aaron Fox. O De'Aaron Fox, exatamente. Sabe, você encontra essas trocas no meio temporada. Agora acho que é impossível. Inclusive, eu acho que trocas dessa do meio temporada são até independente do Westbrook mudar ou não o jeito dele. Porque, como eu falei, se o time se desesperar, eles encontram maneiras de resolver. Mas hoje eu tenho muitos. Mais ainda do que o Durant, tenho muitas dúvidas de que essa troca pode acontecer na pré-temporada. Acho que é impossível. Mas mais ainda tenho dúvidas sobre a capacidade do Westbrook de agora mudar o jeito que ele joga. Porque, cara, se você hoje usasse o Westbrook como esse cara, sabe? Um cutter, um cara pra trazer 10 pontos ali vindo do banco até, eu acho que ele teria um novo potencial na NBA, mas acho muito improvável que isso aconteça. Filipão, a gente, obviamente, assim, eu acho que essa situação é muito diferente pro Westbrook, porque ele finalmente, né, acho que desde o Kevin Durant, ele tá num time em que existe um cara que as coisas giram mais em torno dele do que do Westbrook, que é o LeBron, né? E o Lakers, a cada dia que não resolve essa situação, ele atrai ainda mais um descontentamento do LeBron, né? Com essa situação toda. Em meio a isso tudo, a gente teve aí alguns outros reportes, né? Obviamente que, como o Lakers é o time certamente o mais midiático aí da NBA, a gente tem muita coisa, né, divulgada na mídia, né? Inclusive eles teriam até tido uma conversa por telefone, o LeBron e o Westbrook, o Anthony Davis, meio que teriam aparado as arestas e teriam, né, se acertado. No caso de, né, obviamente, se você quiser falar um pouco sobre a condição do Westbrook em si, se você acha que ele vai acabar saindo ou não, em termos de troca, pode falar também, mas no caso dele ficar no Lakers, como que você vê essa temporada aí? Você acha que tem ainda a chance de dar certo? Bruno, eu acho que não há chance, cara, dele ficar no Lakers. Eu acho que seria um fiasco tremendo. Eu acho que, assim, já tá tão público que a prioridade número 1 do Lakers, mais do que contratar alguém, é se desfazer do Russ, desse orgulho dele, que não vai abrir mão do jeito dele jogar, né? Não vai abrir mão, porque na cabeça dele, no status dele mesmo, ele é, cara, eu sou um Hall da Fama, eu sou um top 75, aceitem, né? Não vou aceitar jogar no banco, como você mesmo mencionou, Bruno, né? Que foi a proposta que fizeram pra ele, e até o próprio agente dele falou, Russ, meu irmão, baixa a bola, vamos fazer isso, aceita, pega esses 44 milhões aí, né? Vem do banco, faz o que os caras quiserem. Ele não aceitou, tanto que falar demitiu o próprio, né, o próprio agente, cara. Mas, Bruno, então, portanto, cara, eu acho que assim, fica claro que ele não começa no Lakers. Eu acho que, inclusive, até um buyout eu não tiraria não descartaria. Porque é o seguinte, você trouxe uma informação legal, né? O Lakers veio a público dizer que houve uma ligação telefônica, que o AD, o LeBron e o Russ falaram que não, vamos aparar as arestas e vamos mudar o... Cara, dias depois rolou a Summer League, o ginásio pequeno, todo mundo, Bruno, o mundo inteiro, o mundo do basquete inteiro no ginásio, todo mundo indo falar com o LeBron, menos o Westbrook. O Westbrook, que é o jogador do Lakers, ficou do outro lado da quadra, né, inclusive, né? Não se sentou com o elenco do Lakers, né? Ele se sentou com a molecada do Summer League, ele ficou do lado do treinador, do lado oposto da quadra e, de acordo com os repórteres, não houve sequer uma troca de olhar, né? Bruno, aquilo ali provou que a história da ligação, a história de
não, vamos run it back, né? Vamos voltar, vai dar certo. Foi uma tentativa frustrada do Lakers elevar um pouco o valor do Russ em alguma possível troca. O próprio técnico também, né, tentou dizer que o Russ faz parte dos planos, mas a grande realidade, né, se você ler as entrelinhas, né, não ficar tão apegado às notícias, mas ler o que os jogadores estão transparecendo, né, a demissão do agente, o LeBron e o Russ sequer se abraçarem, apertarem as mãos no jogo, cara, isso aí prova que não há clima mais. Então, assim, eu acho que chegado a um ponto, Bruno, que é pior você manter esse cara no seu vestiário, insatisfeito, que não vai abrir mão do seu estilo de jogo, que pode não, ele vai atrapalhar o planejamento, a montagem de elenco. Então, cara, pro lado do Lakers, eu acho que sim, ele não começa no lado com a camisa purple and gold dos Lakers. E eu já respondendo um pouco assim, a próxima pergunta imagino que seja um buyout, viu, Bruno? Porque, cara, eu até trago pra vocês essa questão, eu não consigo ver mercado pro Russ na liga mais, cara. E eu fico, assim, até certo ponto preocupado, Bruno, porque, assim, quando chega nesse ponto da carreira dos jogadores veteraníssimos, eles fazem? Eles vão atrás de equipes cuja relação ainda são boas, né? Por exemplo, o Carmelo, até queimando um pouco de pau daqui, especula-se que ele vá para o New York Knicks, né? Encerrar a carreira por lá. Agora, o Russ não tem ele não tá em bons panos com praticamente ninguém. Oklahoma, que seria o retorno, o fit perfeito para ele não cabe de jeito algum, né? Houston ele saiu brigado. Washington ele saiu brigado. O Lakers nem se fala. Então, cara, eu não consigo ver uma equipe desesperada ao ponto, Bruno, de trazer o Russ, sabendo dos seus problemas, sabendo que o estilo de jogo dele é um cara de muito volume de jogo, muito turnover, né? E que ele quer ser o cara. E eu, assim, acho que nem Sacramento, né? O Diego falou, eu até penso que possivelmente seja o melhor fit, que é uma equipe querendo chegar aos playoffs. Eu acho que o Russ ajudaria os caras a chegar aos playoffs, certo? Mas, assim, eu acho que nem eles, Bruno, fariam essa troca, então eu até jogo pra vocês. Qual será o futuro de Westbrook? Difícil. Eu vejo, assim, no máximo... porque até a personalidade dele, acho que tudo depende muito dessa virada, né, cara? Tipo, de chavinha na consciência dele, de que, olha, realmente... Aquele cara que você foi durante as últimas 3, 4 temporadas, aquele cara do Oklahoma, até um pouco no Houston também, você não é mais, cara. Você tem que se adaptar a isso, e caso você se adapte, você ainda vai ter. Eu acho que se ele muda um pouco ali a função dele, né, uma função que comprometa menos o time defensivamente, né, sacrificar um pouco de volume para deixar o time menos aberto, né, ao contra-ataque adversário, cara, eu acho que ele ainda tem muito valor, sim. Eu acho que tem muito time que gostaria de ter um cara como o Westbrook nessas condições. Mas depende dele querer, né? Assim, depende dele. É muito difícil, né? Outro problema é que ele não é um shooter, né, Bruno? Ele não tem arremesso, cara. Então, assim, você não pode nem dizer pro cara, você quer começar? Beleza. Só que você não vai ser um ball handler, né? Fica ali na ala que você vai ser aquele catch and shoot. Mas ele não tem arremesso. Então, assim, nem isso você pode oferecer pra ele, né? Então, assim, não apenas o ego dele entra em questão, mas o estilo de jogo também não ajuda. Então, assim, nessas condições, eu acho que teria muito time que ele poderia entrar. Até o próprio Oklahoma, cara. Pô, você ter uma figura ali experiente, uma figura que... Ó a cara do Diego. Não. Que não vai ser o dono do time, mas que tá ali pra oferecer. Mas... Se ele voltar pro Oklahoma, ele vai ser o dono do time. Ele vai ser o dono do time. Então mas eu tô dizendo partindo do pressuposto que ele mude essa filosofia. Mas não vai acontecer, porque se ele for pro Oklahoma, ele tá voltando pra casa. Ele tá voltando pra casa. É muito aquela vibe do LeBron voltando pra Cleveland, é inevitável. Exato, quem manda sou eu, exato. Ele não vai aceitar até o Josh Giddey sendo o armador titular dessa equipe, né? Exato. Mas é complicado, assim. Eu acho que ele teria muitos lugares pra isso. Aqui, né? O Hornets, que foi uma opção também que se especulou muito que ele poderia ir, que poderia estar numa troca, envolvendo um monte de gente e tal. Eu acho que seria
que daria, sei lá. Mas e o Lamelo, né? E o Lamelo nessa história, né? Não, Assim, então, obviamente, partindo do pressuposto de que ele vai aceitar Exato. ser um coadjuvante, né? Exato. Mas enquanto ele não aceitar isso, não tem time na NBA pra ele, não tem. Isso daí é fato. Me lembra um pouco o próprio Carmelo que você mencionou, Bruno. Assim, vale lembrar que ele ficou um ano. Ele ficou 1 ano e meio no limbo, né? Sem time algum na liga, justamente porque ele demorou esse tempo todo a entender que ele não era mais o Carmelo Anthony, né? Ele tem até uma entrevista famosa dele em que, né, quando ele chegou, acho que foi no Oklahoma mesmo, ou quando ele foi trocado para Houston, perguntaram para ele se ele tava ok devido com Foi vindo, Oklahoma. Ele riu, né? Ele riu assim, cara, eu não vou vir no banco, eu sou o Carmelo Anthony, né? E numa das temporadas lá com o Thunder era exatamente a melhor coisa pro Thunder fazer, sabe? Eu lembro que teve até um jogo que o Jeremy Grant, que tava no Thunder na época, jogou muito bem nesse jogo. E o Carmelo tinha acabado de errar, acho que 2 lances livres que custaram uma vitória contra o Celtics, eu lembro, lá em Boston. Eu lembro disso, lá no final do jogo. Ele errou assim, era só fazer que o Thunder, tipo, o jogo tava, sei lá, o Thunder tava ganhando por 3, se ele fizesse pra 5, tava garantido o jogo. Ele errou os 2, o Celtics foi lá e conseguiu voltar atrás. E aí, nesse outro jogo, eu não lembro contra quem foi, o Jeremy Grant saía do banco na época e tava crescendo no Thunder, e ele tava tendo o melhor jogo dele na temporada, e o Carmelo tava prestes a entrar, e todo mundo meio que, não, meu Deus, lá vem o Carmelo, meu Deus, a torcida estava meio que assim. E aí, eu lembro que o Carmelo fez assim, sabe, deu uma acenada pra quadra e voltou pro banco. Ele sozinho fez isso. E foi uma das únicas vezes, assim, que a gente ficou, opa, sabe, ó, o Carmelo fez uma coisa que ele devia fazer, mas esse foi o problema lá dele do Thunder, sabe? Ele nunca, o Thunder e ele nunca acertaram exatamente qual que era a função dele, que devia ser isso. Ele podia ser um cara que na segunda unidade ia destruir com bolas de 3, que ele ainda acertava muita bola de 3 na época, ia contribuir mais dessa maneira, bola de 3 e rebote. Não foi isso que aconteceu. E, bom, ele acabou nunca achando, eu acho, que Exato. um role aí no Thunder, sabe? E eu acho isso, eu acho que o Westbrook, se ele não tiver uma experiência, entre aspas, né, humilhante, né, dessa aí, ele não vai entender, não vai aceitar que ele não é mais esse cara que na cabeça dele ele é ainda. Então acho que até isso acontecer, Bruno, eu acho que realmente deve rolar um buyout aí, porque esse contrato dele é muito difícil de alguém pegar. E ele vai ter que procurar uma situação que ele se enquadre, porque senão, cara, o futuro dele tá em risco, né? Então, situação bem delicada pro grande Russell Westbrook, né? Porque, cara, vai ser de fato um cara do Hall da Fama de qualquer maneira, né? Pelos triplo-duplos. Mas é complicado, sim. É isso. Bom, já que a gente falou muito de Carmelo, vamos já então trocar pro nosso terceiro bloco e vamos falar aí, né, dos free agents que ainda estão disponíveis no mercado. Quem que pode reforçar o seu time? Vamos lá, gente. Quem ainda está disponível no mercado da NBA? A gente já está aí há algumas semanas dentro do período de free agents, período que os times podem fazer trocas, né? Ainda tem bastante tempo, mas já a maioria dos negócios já pode-se dizer que foram concluídos e agora os times estão ali explorando oportunidades. Obviamente a situação do Kevin Durant muda muita coisa, né? Se por acaso, de fato, o Nets trocar o Kevin Durant, certamente vai ter um efeito dominó aí que a gente vai ver muita coisa que tá meio que engatilhada, esperando isso acontecer para depois você ver as outras movimentações. Mas o fato é que a gente tem muito jogador que está disponível no mercado para ser contratado independentemente de trocas, né? Os agentes livres aí. Sim. E os agentes livres restritos. Então eu queria, né, que vocês trouxessem alguns aqui. Já vou jogar o primeiro na mesa, que é esse que vocês estão vendo aí na tela, se vocês estiverem assistindo ao nosso programa no YouTube, que é o Colin Sexton. Colin Sexton do Cleveland Cavaliers, que está naquela condição de agente livre restrito, né? Ou seja, qualquer time pode negociar um contrato com ele, porém o Cavs pode ir lá e equiparar a oferta. Caso equipare, ele não pode sair, ele tem que ficar no Cavs. Mas é uma situação muito diferente, por exemplo, do DeAndre Ayton, que também estava nessas condições, porque o DeAndre Ayton é titular absoluto do Suns. E o Sexton não é um titular absoluto mais no Cavs. Depois dessa última temporada em que ele ficou lesionado, a gente viu ali o trio com o Jarrett Allen, o Darius Garland e o Evan Mobley tomar conta do Cleveland, né? E eu acho que essa situação dificilmente vai mudar, assim. Eu não vejo um espaço pro Sexton entrar nesse time aí, né? Que eles iam fazer? Ia tirar alguém? Ia tirar ali o Garland? Ia tirar o Allen? Não vão fazer isso. Então,
o Sexton meio que sobrou ali e pode ser um ativo muito interessante para vários times da NBA, né? Bom, dito isso, Filipão, esse cara aí, onde você gostaria de ver ele? Certamente eu acho que eu já até sei o que você vai responder, mas como é que você vê aí essa possibilidade do Sexton? Bruno, você mencionou, é importante lembrar, né, o próprio Cleveland Cavaliers, né, parece que eles estão dando sinais que o Sexton não deve ficar mesmo, né, eles além de trazerem de volta o Ricky Rubio, pegaram, né, também o nosso Raulzinho, né? Sim. Então, que tava lá né, no Wizards, né? Exatamente, então, assim, é difícil ver o Colin Sexton voltando, muito embora, Bruno, né, vale dizer o seguinte, os últimos rumores que eu chequei aqui disseram que o Cleveland estaria oferecendo 40 milhões pra ele nos próximos 3 anos, que é uma quantia significativa pra alguém que acabou de sair de uma cirurgia de menisco. Então, assim, há chance de nenhuma equipe fazer uma proposta maior e ele acabar ficando sim. É possível, né? É possível o que sim. não deixa de ser muito louco, porque assim, sei lá, até 2 temporadas atrás, era o cara que você imaginava que eles iam, né, obviamente dependendo da evolução, era um cara passível de ganhar max contract, né? Sim, exatamente. E agora virou um atleta pra receber um salário que, obviamente, 40 milhões é um baita salário, né, até pra atletas da NBA, mas tá muito aquém do que se imaginava que esse cara ia conseguir pegar, né? Completamente, Bruno, completamente. Agora, cara, você tá falando de fit, cara. Bruno, eu acho que é o seguinte, algumas equipes vêm à mente, mas eu acredito ainda assim que o próprio Cleveland Cavaliers nessa condição, porque é o seguinte, vamos ser sinceros, o Knicks seria um excelente destino para ele, antes, obviamente, do Jalen Brunson e dos rumores agora do Donovan Mitchell, que não devem abrir espaço para ele. O próprio Cleveland Cavaliers é uma equipe que tá cheia de armadores, difícil de ter tempo de jogo. Então, cara, o que eu consigo ver ele é num time como a Indiana, Bruno. Eu acho que seria um fit muito, muito interessante. Eles que não, desde a época que o Oladipo saiu, né, e agora com a saída do Brogdon, com o Tyrese Haliburton, eu acho que assim, eles têm um core muito interessante. O Mathurin também teve uma Summer League muito interessante. Então, acho que, pensando no futuro, eu acho que seria uma troca que o Indiana Pacers deveria fazer, trazendo, como você mencionou, Bruno, o talento desse menino. A gente não sabe como ele vai voltar depois dessa lesão, dessa cirurgia, mas a grande realidade é que ele é um cara com média de mais de 23 pontos por jogo, é um cara que vai vir com muita fome, né, por ter sido liberado, né, eventualmente, pela franquia que o draftou. Então acho que seria muito interessante para todos os lados. Bom, queria também, já que eu tenho uma colinha aqui de outros agentes livres interessantes que podem reforçar, mas eu queria que vocês trouxessem também, não sei se vocês chegaram a separar algum. Filipão provavelmente tem uns 3 aí guardados, né? Tenho sim, Bruno, tenho sim. Manda bala aí, então. Pode trazer? Pode trazer. Achei que o nosso glorioso Jacobs ia Eu tô dando tempo. Você pode ir primeiro. Eu tô dando um tempo do Jacobs ver aí também, se tem algum que ele quer. Você pode ir primeiro, Felipe. Vamos lá. Eu acho que, assim, não tem muitos, então talvez a gente até. Sim. A gente até assim, tem alguns parecidos aqui. Que tem bastante temas, assim, mas assim, os caras relevantes mesmo são muito poucos, né? Isso, eu acho que depois do Colin Sexton, na minha lista aqui, Bruno, eu acho que o cara, assim, que mais pode contribuir, que tem mais, assim, lenha pra queimar e que teria um impacto maior, é um cara famoso pelo seu estilo de jogo agressivo, Bruno, Montrezl Harrell. Eu acho que ele é um cara que, sim, ele é muito problemático, como eu falei, ele é um cara que recentemente, quem não acompanhou o noticiário, ele foi pego com maconha no seu carro, em um estado, obviamente, que maconha não era legalizado. Mas, cara, ele tem, assim... Ele tem um ímpeto, um fogo. Ele é um cara capaz de incendiar uma partida vindo do banco. Ele é um cara que dá 100%, 150% nas partidas. Teve média de 13 pontos, 7 rebotes ano passado, tanto em Washington quanto Charlotte. E, Bruno, tem um certo time aí que acabou de perder um cara nos mesmos moldes, Bruno, que chamava PJ Tucker.
Então, eu já me adiantando aqui, não vejo o melhor fit pro Montrezl Harrell do que o seu Miami Heat, Eu Bruno. acho que cabia também. Eu acho que né? cabia também. Acho que cabia também. E outra, vale lembrar, antes de passar a bola pra vocês, que ele aprendeu com o papai LeBron e fez bom uso da Summer League, da Drew League, jogou nesse fim de semana e teve um jogo de 31 pontos, Bruno. Eu acho que Ou cabia seja, também. ele mostrou que tá em forma, que tá com vontade, é uma mensagem clara que ele mandou pra liga, que ele tá em forma, que tá com vontade, quer jogar e pode contribuir. Então eu adoraria ver ele nessa cultura do Heat. Eu acho também. Pegando um pouquinho dessa vaga que o PJ Tucker deixou aberta. Eu acho também. Com um cara com vontade e que entrando ali na disciplina física e tática do Spoelstra, eu acho que tem muito a oferecer também. Jacobs. Cara, eu... Assim, tem uma galera realmente aqui disponível, mas acho que difícil assim você olhar pra eles e olhar assim, putz, esse cara aqui faz total sentido pra um time, vai contribuir pra caramba, sabe? Tem alguns que eu acho que tipo a gente podia até imaginar pra algum time ou outro, mas acabam sendo redundâncias, mas um que eu vou pegar aqui vai ser o seguinte, LaMarcus Aldridge, né, tá disponível ainda como free agent. Ele é um cara que passou por muitas coisas aí, ele se aposentou por conta de problemas de saúde, voltou e tal. Então, eu sinto que ele é o cara que um time não pode pegar contando que ele vai ser a sua esperança pro título, ou que ele é a peça que falta pro título, mas eu acredito que ele pode ser um cara para contribuir, né, de alguma maneira ou outra. Se você já é um time que tem um elenco muito completo e tá ali simplesmente adicionando, porque, opa, a gente conseguiu aqui ele no mínimo, sabe? A gente tá disposto a pagar um tax, não sei. Então, por conta disso, eu vou dizer que eu acho que ele é um cara que poderia funcionar muito bem, por exemplo, num Milwaukee Bucks da vida, sabe? Ele é um cara que o Bucks de pivô tem ali o Brook Lopez, claro, supostamente o André Ibaka, o Serge Ibaka também, só que eu não sei, assim, questão de saúde. Aliás, esses dois tiveram problemas de saúde em momentos, assim, recentes. Então, claro que, assim, dá pra você imaginar que eles podem ser um risco. E, assim, o Lopes ainda é indiscutível a melhor opção para pivô nesse time. Mas se ele sai da equação, ou se o Ibaka não tá tão disponível como teve já no passado, e você tem ali o LaMarcus Aldridge como terceiro, sabe, reserva de luxo mesmo aqui, assim, sabe? E aí pode colocar um cara que sabe arremessar de 3, especialmente ali no playoff, sabe? Tem um mid-range muito decente e tem o tamanho, né, pra ajudar. Pô, de novo, não acho que ele move o termômetro, sabe, move o indício pra ninguém, assim, né? Um ponteiro pra ninguém. Mas é um cara que eu consigo ver um jogo 4 num segundo round de playoff que ele faz diferença pro time ali e, sabe, pronto, ajudou, foi isso. Que nem um Grant Williams da vida no Celtics, ajudou do nada assim, sabe? Então, eu penso que times na posição do Bucks poderiam tirar proveito eu acho dele, que sabe? o Suns também, acho que o Suns também cairia bem o Aldridge. Eu acho, exatamente. Eu acho que até o Warriors, viu? Até o Warriors. Exatamente, eu acho que ele é... Um reserva pro Looney ali, né? Eu acho que também poderia valer. Você tem o James Wiseman voltando, mas você tem, de novo, tanto o Looney quanto o Wiseman já tiveram lesões recentemente. Então se você tem esse... Não que o Aldridge seja nenhuma certeza, mas se você adiciona mais uma camada ali de proteção, cara, por que não? Eu acho que ele é um cara perfeito pra uma equipe que já tá, assim, tem uma como tudo bem montada, pronta, marcada, né? Que ele não vai ser... Porque o Brooklyn, querendo ou não, ele ainda era assim, é uma franquia ainda que não há uma cultura, uma identidade, né? Ele esperava-se um pouco mais dele do que, por exemplo, como o Jacobs mencionou. E a número 5 sempre foi uma fragilidade no Brooklyn, né? Sempre foi, né? Exatamente. Ele inclusive jogou alguns jogos de titular, né? Começando como pivô, né? Numa época que eles experimentavam algumas opções. Mas concordo, eu acho que ele é um cara, um fit excelente para o Milwaukee Bucks, como o Diego falou, um Golden State. Me cheira também muito cara de Clippers, essa contratação, também sabe? Eu acho que ele é um tipo de um cara que, na minha concepção, é claro que ele não tem lenha pra queimar como esse cara que eu vou mencionar, mas ele me lembra um pouco a situação do Al Horford, quando foi pra Boston. Né? Ele era um cara desacreditado, imaginavam que ele já era pra ter aposentado, foi pra Boston, como eu falei, uma cultura, uma franquia
vencedora, com excelente corpo técnico, com estilo de jogo. Ele foi lá, ele entrou, bum, e cara, fez o que fez nos playoffs ano passado, bateu de frente com o Giannis, né? Teve algum jogo que ele venceu praticamente sozinho contra os Bucks. Então, eu também, como o Jacobs falou, eu não descartaria ver o Lamarcus em algum contender no ano que vem, não. Já trazendo mais o próximo aqui, Bruno, falando de caras grandes e que poderiam contribuir na posição 5, nós temos alguns nomes interessantes aqui. Nós temos, inclusive, o Dwight Howard, que também segue livre no mercado, que é um cara que pode contribuir muito também. E um cara que eu vejo, assim, falando de Boston, e havendo essa necessidade de ter alguém para substituir o Daniel Theis, que saiu, né? No momento, só tem o Time Lord, só tem o Robert Williams, né, como pivô. Bruno, um cara que eu contrataria, Hassan Whiteside. Ele ele é um cara que tá livre no mercado. Ele jogou, acho, no Jazz, né? Tava no Jazz. E eu acho que é o seguinte, Bruno, eu acho que se você quer alguém pra substituir Robert Williams, né, é basicamente pra aumentar a sua estatura, ganhar proteção de garrafão, né, proteção de aro, e rebote e bloque. E eu acho que o Hassan Whiteside complementa, te oferece exatamente isso. Ele é muito pontual. Não é um cara que vai contribuir ofensivamente, mas também não é o que o Boston precisa. Então acho que seria uma contratação bem pontual, é um cara experiente, é um cara que liderou a liga em número de rebotes na época de Miami. Então, assim, mais do que o Dwight Howard, que já vem com um pouco, né, já vem com um pacote um pouco mais, né, extensivo, eu acho que o Whiteside seria uma contratação mais interessante. Olha, eu tenho um aqui que eu vou dizer, é só porque eu gosto muito do cara. Vamos lá. E ele é muito chato também, eu vou dizer logo agora. Já sei quem é. Mas eu gosto muito do Rajon Rondo, cara. Não era ele, não. Que é outro cara que tava com problema na justiça também, né? Exato. E é assim, tanto tudo resolvido. Ó, o Rajon Rondo é a mesma coisa que o mais ainda, talvez, que o LaMarcus Aldridge. Em algum momento num jogo de playoff, ele vai fazer uma diferença pra você. Eu ainda acho que ele consegue, entendeu? Não, tipo, pela defesa, pela visão de jogo. Em algum momento, se tá tudo caindo aos pedaços, você bota 5 minutos do Rondo lá, pelo menos ele ajusta as coisas. Não sei se ele ganha o jogo, mas ele ajusta as coisas e ajuda pra você. Esse é outro cara que, pra mim, eu não entendo porque que o Celtics não foi atrás dele ainda. Eu também não, Bruno. Sou o maior defensor dele no Celtics, cara. Não faz sentido pra mim, cara. E aí, pois é, pra mim qualquer time em competição em playoff, ó, Clippers, Celtics, todos esses, assim, podem ir atrás dele. Eu acho que tudo estando resolvido, ele é uma boa opção. Mas diz aí, Felipe, quem é que você tava pensando? É o Dennis Schroeder que você tava pensando? Eu nem incluí ele na minha lista, Jacobs, porque, cara, ele tá tão queimado na liga, sabe? Eu tô de boa dele, assim. Mas eu não vejo o Schroeder sendo um nome pra, cara... De novo, perdão até o nosso grande amigo Lauro do Sacramento Kings Brasil, mas, cara, é um cara que eu apostaria. Se eu sou Sacramento, cara, trazer o Dennis Schroeder vindo do banco pra, né, liderar a segunda unidade, pra tirar um pouco desse peso no ombro do De'Aaron Fox, eu apostaria. Mas, falando em Sacramento Kings, por exemplo, eu pensei no Boogie Cousins, o Jacobs. Uau! Você mencionou, um cara problemático, um cara que tem, né, vem com um pacote um pouco mais extensivo. O Boogie também tá disponível, jogou uma temporada interessante no Denver Nuggets, jogou minutos importantes, né, vindo do banco, tirando um pouco desse peso do Nikola Jokic, e é um cara que, de novo, ele é um cara que não vai mudar muita coisa, mas se ele cai num esqueminha, por exemplo, bem montado, né, ele é capaz de produzir alguma coisa assim. Ele é um cara que ainda tem um bom arremesso, né, ele ainda tem um bom arremesso, ele ainda é um stretch five, né? Ele é um cara que pode jogar no perímetro, ele pode chamar um pouco a marcação, é bom de pick and roll. Então, cara, bom pra qualquer contender, Bruno, de novo, né? Um Milwaukee Bucks da vida que tá precisando de um cara assim, e que ele vai chegar numa cultura pronta. E tirando esses caras, Bruno, o nome que a gente não pode deixar de mencionar, que a gente falou tanto dele no bloco passado, é o Carmelo Anthony. Sim. O Carmelo, Bruno, chutou ano passado 37,5% de 3. Né? Então acho que assim, ele, diferentemente do Russell, entendeu que ele não, que ele é um jogador de rotação agora, que ele é um catch and shooter, que ele é um cara que vai entrar para fazer 1, 2, 3 bolas de 3 e mudar uma partida eventualmente com poucos minutos. Eu acho que qualquer time gostaria dele, principalmente com o salário mínimo de veterano. Sim.
Você falou muito sobre um retorno dele, né, ao Knicks. Eu acho que tem um outro time que também fez parte da carreira dele, que eu acho que ele contribuiria muito mais. É o Denver, né? O próprio Denver. Tá precisando muito de repertório, né? Precisa tirar um pouco da carga do Jokic. Um cara desse pra entrar, como o Jacobs falou, num terceiro quarto, né? Passar a bola um pouco mais na mão dele. Um cara que vai estar livre. O Jokic traindo marcação, você joga na mão do Carmelo, ele acerta de 3. Né? E tem o fator experiência, né? Ele é um cara super experiente, acostumado com a pressão, com esses momentos, né? Então, assim, excelente sugestão. Eu acho que Denver, que tá querendo construir um elenco mais cascudo, né? Trouxe o KCP, né? Tá fazendo investimentos legais pra trazer justamente profundidade, arremesso de perímetro, tirar um pouco esse piano ofensivo que o Jokic carrega nas costas sozinho por lá. Eu acho que seria um fit tremendo, além de ser uma história maravilhosa pra ele voltar na equipe em que ele fez tanta história, né? Mas eu ainda, enquanto torcedor dos Knicks, Bruno, eu quero vê-lo no Knicks. Eu acho que ele seria, nessa função especificamente, seria incrível pra cidade, que ele seria completamente abraçado pela cidade. Ele seria um excelente mentor pra garotada, pro Jericho Sims, que teve uma Summer League interessante, pro RJ Barrett, pro próprio Jalen Brunson, que ainda é novo, e vindo do banco, cara, a gente precisa de pontuação vindo do banco, então eu acho que seria muito bom pra todo mundo, e se ele quiser um lugar bom pra aposentar, pra ir pros braços da galera, não pense duas vezes, venha para os Knicks, Carmelo Anthony, onde você é amado, meu querido. É isso, né? Acho que é isso. Finalizamos aqui mais uma edição do 3 pontos e a falta. Quero lembrar sempre aqui a você que está nos assistindo ou nos ouvindo para, né, caso esteja vendo no YouTube, assinar o canal, curtir aqui o vídeo, né, comentar, faça como aqui muita gente que comentou, quero agradecer aqui nominalmente, inclusive todo mundo, o Knicks Fans Brasil, né, que elogiou aqui a nossa abertura, o Muniz, a Esther Reis, o Rafael Silva, que também tá querendo, não apenas o Carmelo, acho que o Carmelo gostaria também, mas quer o Mitchell lá em Nova York. Então eu quero agradecer a todo mundo, faço aqui o convite para você comentar, curtir, assinar o canal, clicar no sininho para receber as notificações aqui dos vídeos novos do 3 Pontos e a Falta. E se você está nos ouvindo na versão podcast, para você seguir o 3 Pontos e a Falta, avaliar o podcast na sua plataforma de áudio favorita, que ajuda muito a gente aqui também. Filipão, aquele abraço, hein? Abraço, Bruno. Foi um prazer, obrigado a todo mundo que deu a preferência, né, deu o privilégio da sua companhia pra gente, e convidamos, como o Bruno falou, a fortalecer o rolê, a mostrar, dar um pouquinho de amor pra gente, né, através dessas maneiras, de seguir a gente no Instagram, seguir a gente no YouTube, avaliar a gente positivamente no Spotify. Como a gente falou, a gente é um produtor independente de conteúdo, dando sangue aqui, né, Bruno, nessa off-season aqui, pra vocês, pros fãs. Então, além disso, o espaço é de vocês, comentem, interajam, engajem, que a gente tem o maior prazer do mundo em saber que vocês estão curtindo o trabalho e a gente quer crescer junto com vocês. Então é isso, agradeço. É isso. Guilherme Jacobs, muito obrigado, meu querido. Tamo junto. Chet Holmgren. Chet Holmgren, é isso. Eu tô muito orgulhoso aqui da capacidade do 3 Pontos e a Falta de encontrar pautas pra falar nesse momento morto da NBA. É muito difícil. Mas se tá tão legal agora, imagina. É isso. Vem com a gente. Vem com a gente. Imagina na Copa, né? Exato. Vem com a gente que essa próxima temporada vai ser muito legal. Aliás, novembro, viu, novembro, dezembro todos os esportes do mundo estão acontecendo, né? Vai ser o caos, como diria aqui o narrador famoso da NBA aqui no Brasil. É isso, gente. Talvez mais um reforço pra NBA e pensar em começar a temporada em dezembro de os jogos, mas eu não quero isso tanto não, porque agora a gente tá fazendo conteúdo, a gente precisa de conteúdo. Então, comece em outro lugar. Exato. Valeu, gente. Até a próxima. A gente tá de volta na semana que vem. Tchau, tchau.